Olá, alunos do nono ano. Aqui é o professor Everton de Química. Vamos para a nossa aula de número 2. Então, lembrando que na aula passada começamos o conteúdo novo, sobre modelos atômicos, que é a introdução à química e ao estudo do átomo. Na aula 2, nós vamos falar do modelo atômico de Bohr. Então, na primeira aula, falamos de 3 modelos atômicos. Então, para quem não assistiu a aula, assista, porque é importante. Falamos do modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford e vamos falar aí especificamente do modelo de Bohr nessa segunda aula. Em 1913, Niels Bohr, o cientista inglês, ele estudou o modelo de Rutherford e fez algumas reparações. Ele deu uma melhorada naquele modelo que já era bom, Então, alguns teóricos gostam de chamar o modelo atômico de Bohr de Rutherford-Bohr, porque ele pega um pouco dos conhecimentos, pega aquilo que se já tinha sobre a estrutura atômica já estudada por Rutherford, ele trouxe para sua teoria e deu uma melhorada, tudo bem? Então, olha só, como o átomo é uma estrutura estável, Niels Bohr formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons. Então, segundo Rutherford, o átomo é dividido em 2 regiões. Vamos relembrar: núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós temos partículas de carga positiva, chamadas de prótons, e ao redor desse núcleo, eu tenho, em órbitas, girando ao redor desse núcleo, os elétrons. Então, na eletrosfera, você tem lá organizado em órbitas os elétrons girando em torno desse núcleo. Só que aí os físicos da época questionavam esse modelo do Rutherford justamente porque as leis da física diziam que os elétrons, ao girarem em maneira de órbitas ao redor do núcleo, poderia acontecer deles perderem energia e diminuir a sua trajetória. Então eles acreditavam que os elétrons poderiam girar ao redor do núcleo e perder energia até chegar a colidir com o núcleo e o átomo entrar em colapso. Só que na realidade, no mundo real, o átomo é uma estrutura estável, não acontece esse colapso elétron com o núcleo. Então, Bohr propôs um estudo para melhorar essa organização dos elétrons ao redor do núcleo na eletrosfera e fundamentou sua teoria na teoria quântica da radiação em 1900, proposta por Max Planck, que foi um outro estudioso aí. Então ele utilizou a chamada mecânica quântica, fez todo um estudo para mostrar um novo modelo onde você teria uma alta estabilidade, uma alta organização dessa eletrosfera, tudo bem? Em relação ao núcleo. Então vamos entrar em detalhes aí como ficou essa teoria atômica de Bohr. Ela foi dividida em postulados. Então, a teoria de Bohr fundamenta-se nos seguintes postulados. O primeiro, qual é? Os elétrons descrevem órbitas circulares. Então, a palavra-chave aí, órbitas com formas circulares e estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem e nem absorverem energia. Então, ele diz, a segunda teoria dele é o seguinte: o elétron ele só pode ocupar uma órbita específica que tem uma certa quantidade de energia. Então, o elétron que tiver numa determinada órbita, ele não vai tender nem a ganhar energia e nem perder energia, para ele não sofrer uma mudança de órbita assim espontaneamente. Então, quando ele diz que a órbita é estacionária, é que ela vai ser constante e fixa, ela vai ter um valor fixo de energia para os elétrons ocuparem aquela determinada órbita, tudo bem? Aí, para melhorar, ele não chamou mais aí de órbita, ele começou a organizar essas órbitas, ele começou a chamar de níveis de energia. Então, ele trouxe uma quantização em relação a essa região em que os elétrons se encontram na eletrosfera, ou também chamada de camadas eletrônicas, que seriam as regiões, as camadas onde os elétrons se encontram.
Então, quando se fala no modelo atômico de Bohr, então a primeira característica é essa, é a presença de níveis e suas respectivas energias. Então, a imagem que segue aí embaixo mostra a região central, né, divisão do átomo em núcleo e eletrosfera. Então, você tem aí, olha, R1, R2, R3, R4, significa que cada nível representado por, o nível de energia é representado por um número inteiro. E ele vai aumentando de dentro para fora. Então, o nível 1 tem energia 1, nível 2 tem energia 2, nível 3 energia 3 e assim sucessivamente. Então, essa energia ela é crescente de dentro para fora. Então, as camadas mais externas, mais longe do núcleo, têm maior energia. Então, os elétrons eles começam a ocupar esses lugares com determinadas energias, energias fixas, tá bom? Então, ele trouxe essa organização da eletrosfera em camadas, também chamada de níveis, tá bom? Primeiro postulado aí. Segundo, ele vai falar sobre a transição eletrônica. Pode ocorrer de um elétron que está no nível passar para o outro, ou voltar, sair depois voltar? Pode. Isso aí acontece da seguinte forma. Ele vai dizer, ele vai chamar essa transição eletrônica de salto quântico. Tudo bem? Vamos saber o que seria esse salto quântico aí. Fornecendo energia elétrica ou térmica a um átomo, os elétrons eles absorvem essa energia, né, que veio uma energia externa ao átomo. Os elétrons absorvem a energia e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Então, o sentido é esse. Acontece o seguinte, que se um átomo foi excitado, fornecer energia para um átomo, os elétrons de camadas mais internas tendem a absorver energia e saltar para níveis mais afastados do núcleo. Por quê? Eu acabei de falar agora há pouco que os níveis mais externos têm maior energia. Se o elétron ganha energia, ele passa a ir para um nível que tem maior energia, porque ele está com excesso de energia. Então ele ele salta para uma camada mais externa. Só que acontece que lá não é o seu estado fundamental, não é o seu nível de origem. Ele tende a retornar para a sua camada anterior. Então esse elétron que salta para uma camada mais externa, ele tende a voltar. Só que quando ele volta, ele não pode voltar com aquela energia que ele recebeu. Ele tende a reemitir essa energia. Então ele absorve para saltar para um nível mais externo e ele tende a retornar. Nesse retorno, ele emite aquela energia que ele absorveu de maneira, uma energia fixa, foi uma energia quantizada que ele vai receber. Então ele devolve a energia recebida, só que ele pode receber energia na forma de energia elétrica ou térmica, né, através do calor, e ele reemite na forma de luz. Olha só, a reemissão dessa energia é na forma de luz. Essa emissão, né, eles vão chamar também que a luz, ela pode ser chamada de fóton, né, uma quantidade específica de energia. Tudo bem? O fóton seria uma quantidade, um pacotinho de energia, né, uma quantidade fixa de energia. Tá? E quando a gente fala em energia na forma de luz, nós podemos relacionar a parte onde a luz ela é visível. Né? Então a luz visível ela apresenta aquelas colorações. Tudo bem? Então o esqueminha desse salto quântico, né? Do elétron saltar para o nível mais externo e voltar liberando energia, absorve. Então aí na imagem abaixo mostra, ele vai chamar de quantum, o fóton, né? Seria essa quantidade fixa de energia que ele absorve e remite. Então ele absorve energia na forma de calor e libera na forma de luz. Tudo bem? E luz na região visível, tá? A luz visível. Então aqui já novamente está reforçando o que acontece com o elétron, tá? Então tem questões que podem estar falando desse segundo postulado da teoria de Bohr sobre a transição eletrônica de um elétron saltar de um nível para o outro. Lembre-se sempre que ele absorve energia, ele sempre tende a saltar para o nível mais externo e retorna para o seu nível de origem. Esse é o sentido. Não existe essa dele absorver energia e saltar para uma camada mais interna. Não. Então tenham cuidado com relação a isso, tá bom? Aqui estaria exemplos aí de saltos quânticos e quando
o elétron retorna para uma camada mais externa, ele emite essa energia na forma de luz em cores específicas. Então pode ter aí, ó, emissão de luz vermelha, azul, anil, né, dentro daquela faixa da cor visível. As cores do arco-íris são as cores na faixa de comprimento de onda que é visível ao nosso olho, tá bom? E olha só que legal, quando a gente fala do modelo atômico de Bohr, ele consegue explicar muitos fenômenos que nós observamos no dia a dia. O teste da chama do lado esquerdo, ele nem tanto é comum a vocês, né? Geralmente a gente não tem muito esse material para levar no estudo da química, na sala de aula não dá para levar esse experimento, mas é um experimento muito legal. Você pode estar num ambiente escuro e você pega substâncias que contêm átomos ali diferentes. Por exemplo, como posso pegar um sal, uma substância que tenha cobre, e uma substância que tenha o elemento estrôncio. O que acontece se eu pegar um pouquinho desse sal que tem esses elementos específicos e eu levar uma chama e aquecer esses átomos de cobre ou de estrôncio? Vai acontecer o seguinte: se eu levar eles a uma chama, eu estou fornecendo energia térmica na forma de calor. Então, os elétronzinhos presentes na estrutura desses átomos vão absorver energia, vão saltar para uma camada mais externa e vão retornar para a sua camada de origem depois dessa excitação e vão emitir essa energia térmica que foi absorvida na forma de luz. Então eles vão estar constantemente, absorvendo energia e reemitindo na forma de luz. Por exemplo, átomos de cobre emitem luz na cor verde, então vai mostrar uma coloração esverdeada. Se eu fizesse isso no ambiente escuro, vocês iam ver que sais que contêm cobre liberam essa coloração específica aí, ó, verde. E o de estrôncio, cor laranjada. Aí, olha só, agora esse fenômeno você observa no seu dia a dia, né, nas festas de final de ano, a queima de fogos de artifício. Você sabe por que tem fogos que ao explodirem, né, a pólvora explode, alguns emitem cor vermelha, cores bonitas, laranjadas, cores verdes. É justamente isso aí, ó, que o modelo atômico de Bohr explica, o salto quântico, né? Essa questão do elétron receber energia térmica, absorver energia, saltar para o nível mais externo e voltar emitida essa energia absorvida na forma de luz. Então, dependendo de cada elemento, cada átomo de elementos tem uma coloração específica. Aí você tem vários exemplos, ó, né? Sais de bário, o elemento bário emite coloração aí, um verde mais claro. Nós temos o estrôncio com a coloração alaranjada bem forte. Nós temos o cobre com a coloração verde, sódio com a coloração amarela, lítio. Nós temos também o cobalto, né? Então nós temos vários elementos aí diferentes que emitem cores, né, bonitas e vibrantes, tudo bem? Então qualquer fenômeno alguns fenômenos específicos que acontece a emissão de luz por determinadas substâncias, nós podemos explicar através do modelo atômico de Bohr, né? Que fala sobre esse comportamento dos elétrons nos níveis ou camadas da eletrosfera do átomo, tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizer isso em casa, pegar o sal de cozinha que contém sódio e eu colocar numa chama, colocar pequenos grãozinhos de sal no fogo, a gente vai perceber que ao queimar ele vai liberar uma coloraçãozinha amarela. Só para comprovar, seria uma das substâncias mais fáceis que você pode ter acesso, seria ao sal de cozinha, que tem sódio, ao cloreto de sódio. Tem a fórmula NaCl, tudo bem? Então, daqui para frente, quando a gente for resolver alguns exercícios, e esses exercícios se remeterem a fenômenos de liberação de cores, como queima de fogo de artifício, o teste da chama, que é um experimento aí para você, através da cor, identificar qual é o elemento presente ali em determinada substância, tudo bem? Então, aqui que a gente fala, né, são essas duas características principais do modelo atômico de Bohr. Só que ele foi um modelo atômico que, na atualidade, ele ainda é usado? Não. O modelo atômico atual ele é muito mais complexo que isso.
né? O modelo de Bohr ele já já entrou em desuso há bastante tempo. Então, daqui para frente, nós vamos estudar, né, um pouco do que se sabe do modelo do átomo atualmente, tá? Então, na próxima aula, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Sobre modelos atômicos, e nós vamos falar um pouco sobre a estrutura atômica atual, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, né, de todos, e até a próxima aula. Bons estudos!